Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Jarbas de Jesus falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos à TV Enem e sejam bem-vindos a essa nova preparação, esse novo modelo de preparação que nós estamos construindo juntamente com vocês nessa nova etapa, né? Apesar de um período excepcional, nós estamos aqui mostrando que é possível que a gente tenha o nosso aprendizado garantido e a nossa preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio também da mesma forma garantida a partir dessa bela proposta. Bem, gente, nós estamos na aula 7. A aula 7 de Física vai começar a tratar, né, da mecânica newtoniana e a sua influência, a sua cobrança nos exames nacionais, incluindo o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem. Gente, é o seguinte, eu trouxe aqui nesse quadro aqui uma organização objetiva para que a gente possa introduzir os conceitos de dinâmica, né? Então trago aqui para vocês, né? Dinâmica de Newton é uma teoria clássica, isso é importante, né? É uma teoria clássica que foi construída para explicar o comportamento, né, de partículas e sistemas de partículas. Isso é que é importante. E essa teoria ela vai ser abordada especificamente aqui para as causas do movimento, né? Então Newton trouxe para a gente uma característica importante de um sistema de partícula ou de uma partícula isolada, e essa característica importante, ou seja, seria como fazer uma anamnese de um sistema de partículas. E esse conjunto de parâmetros define o que nós chamamos em mecânica newtoniana de estado de movimento. Então, o estado de um movimento de um sistema de partículas é o que Newton busca explicar através do seu conjunto de leis que serão abordados. Essas leis serão abordadas na próxima aula, a aula de número 8. Então, venha para cá comigo, né? Eu estou trazendo aqui, sem dúvida, a principal construção teórica, o principal conceito associado a essa teoria, que é, sem dúvida, o conceito de força. Gostaria de lembrar a você que, do ponto de vista do estado de movimento, que é o que Newton busca explicar, esse estado de movimento, a partir da mecânica de Newton, ele pode ser investigado com base no conhecimento, no comportamento dos seguintes parâmetros físicos: a posição que a partícula tem em um dado tempo, o conhecimento da sua velocidade em um dado tempo e o comportamento de uma grandeza importante que será abordada em aulas futuras, chamada de quantidade de movimento linear ou simplesmente momento linear. O Newton colocou para a gente que, conhecendo o comportamento desses três parâmetros, você será capaz, a partir de suas leis, de descrever o passado, né, dinâmico desse sistema e mesmo o futuro. Então, sem dúvida, o principal conceito aí é o conceito de força. O conceito de força é dado dessa forma compacta e direta. É um agente físico, é um agente físico vetorial, e esse agente físico é o agente capaz de modificar exatamente esse estado de movimento que nós colocamos aqui, tá? Quais são as características dessa força? Eu trouxe aqui para vocês de maneira organizada para que a gente tenha ideia. Então eu tenho características da força. A primeira delas é que a força é um vetor. E aí você já deve ter revisado vetores, a gente está colocando aqui. Esse vetor apresenta módulo, direção e sentido. Então, quando se fala de vetor força, eu preciso associar a esse vetor essas características que nós estamos colocando. O módulo ou intensidade será dada em uma unidade específica, que é o Newton. A direção de atuação dessa força pode, por exemplo, ser horizontal, diagonal, horizontal, vertical, radial, por exemplo, né? E o sentido pode ser para a direita, para cima, para baixo. Então, quando esse conjunto de informações são atribuídas a uma força, é porque nós estamos tratando de um vetor. Outra característica importante é que o vetor força, esse agente físico vetorial citado,
se eu entendo qual é o comportamento da força resultante, que é o vetor força resultante, eu sou capaz de definir a condição dinâmica desse sistema. E quais seriam as possíveis situações que são cobradas, né, que você deve analisar. Se o vetor força resultante for um tipo de força tangencial, eu posso associar o comportamento dessa partícula em um movimento do tipo retilíneo, né? Neste caso, com a presença de aceleração. Se eu tenho uma força resultante do tipo centrípeta, apenas centrípeta, eu posso associar a dinâmica com movimento circular uniforme. E se o vetor força resultante for dado pela soma vetorial de uma componente centrípeta com uma componente tangencial, então posso estar associando o movimento curvilíneo de maneira geral ou um movimento circular uniformemente variado, que serão abordados um pouco à frente, mas que são essas características do sistema definido pelo próprio comportamento do vetor força resultante. Então gostaria de mais uma vez enfatizar a importância do conhecimento do vetor força resultante, de suas características e da influência desse vetor na dinâmica do sistema de partículas ou até mesmo de uma partícula isolada. Gente, uma outra coisa que a gente deve lembrar é que, lembrando lá da teoria dos vetores, como a força resultante é um vetor, então você imagina, por exemplo, a possibilidade de termos em uma situação física a atuação de várias forças. Isso é possível de acontecer. Então, toda vez que eu tenho vários vetores e eu quero determinar a resultante desse vetor, e nós estamos tratando da força que é uma grandeza vetorial, portanto, esse vetor força resultante, eu coloco aqui no item 3 para você, será dado sempre por uma soma vetorial. Então, se eu tenho N forças, o vetor força resultante será dado pela soma vetorial destas N forças. Agora, é claro que em cada sistema específico, você vai ter que perceber a orientação, na verdade, de todos os vetores presentes. Por quê? Porque para cada orientação vetorial específica, você tem uma maneira concreta da gente definir esse vetor força resultante e que eu vou mostrar daqui a pouco. No tópico 4 eu trago a definição matemática. A definição matemática de Newton para a força resultante leva em consideração o que nós chamamos de variação temporal da quantidade de movimento. Então essa relação aqui, ΔQ sobre ΔT, é essa definição que é a de força. Do lado eu escrevi força igual a massa vezes aceleração, que seria uma relação compacta para a definição de força. Força resultante é quantitativamente igual ao produto da massa vezes o vetor aceleração da partícula. À frente a gente vai comentar que a massa é dada em quilogramas e que a aceleração no sistema internacional será dada em metro por segundo ao quadrado. O que é que Newton está colocando para a gente? Que se existe variação da quantidade de movimento, então existe aceleração presente no sistema, e essa aceleração é, na verdade, consequência da atuação de uma força resultante não nula. Na aula 8 comentaremos mais sobre isso. E eu trago finalmente, gente, no tópico 5, ao cálculo do módulo desse vetor importante. Eu estou falando de força, ele apresenta módulo, direção e sentido, então eu estou trazendo para vocês, no item 5, como calcular esse módulo. O módulo é a intensidade, seria o valor numérico absoluto dessa força resultante. E aí eu quero lembrar para vocês que nesse caso específico, em cada situação, e eu trouxe aqui 4, que são os casos mais gerais, você precisa observar cada uma dessas situações. Então vamos lá. No primeiro caso, estou mostrando a situação em que duas forças atuam na mesma direção e no mesmo sentido. Nesse caso, o módulo da força resultante será dado pela soma dos módulos das forças, F1 mais F2. Se essas duas forças
atuarem em sentidos opostos, então a força resultante será dada pela diferença. É claro que ali eu estou supondo que o módulo da primeira força é maior que o módulo da segunda força. No terceiro caso, se a força resultante, as duas forças forem ortogonais ou perpendiculares ou normais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, então eu posso obter o vetor força resultante através da relação de Pitágoras. E se as forças formarem um ângulo que a gente chama de forças concorrentes, por exemplo, 30 graus, 60 graus, um ângulo diferente de 0, 180 ou 90, você pode aplicar de forma direta a relação para a soma vetorial que aparece ali abaixo, né? F1 quadrado, F2 quadrado, mais 2 vezes F1, F2, vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo é o ângulo que existe entre as duas forças. Ok, gente? Na aula 8 falaremos dessas aplicações para as leis de Newton de maneira específica. Um abraço do professor Jarbas e até a nossa próxima aula.